Olá, como você está? Você conhece o verdadeiro sentido da expressão enchei-vos do Espírito no texto de Efésios capítulo 5, versículo 18? Bem, algumas considerações podem ser feitas nesse texto. A primeira coisa que devemos aqui entender é que o verbo grego que está implicado aqui, pleuruste, trata-se na verdade de um imperativo em tempo presente e em voz passiva. Isso nos leva a ter que entender algumas coisas a partir dessa estrutura do verbo. Primeiro, é que é um imperativo, não é uma condição, não é uma opção, é uma determinação. Sim ou sim, eu devo encher-me do Espírito. Não é uma opção, é uma condição sine qua non para um verdadeiro cristão. Sim ou sim, ele deve encher-se do Espírito, ele deve obedecer esta ordem de encher-se do Espírito, de ser cheio do Espírito. Todavia, há algumas coisas a considerar aqui também, que temos sempre a tendência de pensar que nós podemos gerar essa ação de encher-se do Espírito, que nós podemos proporcionar os meios para ser cheio do Espírito, quando na verdade esta ação de ser cheio do Espírito não implica em uma ação minha, ativa minha, implica sim em uma rendição minha ao senhorio de Cristo, ao domínio do Espírito. A voz passiva indica aquilo que não é uma ação que eu pratico, mas quando eu sofro uma ação, ou seja, eu devo tão somente render-me e, nessa condição passiva, é o próprio Espírito quem me encherá. Não há algo que eu possa fazer, não há murros em ponta de faca que eu possa dar, não há uma insistência que eu posso aqui estar colocando em oração, em petição para ser. Não, é uma condição de relação com Deus, é uma condição de reconhecimento do papel de Deus, da função de Deus, da ação de Deus nesse processo e do render-me a isso que me fará ser cheio do Espírito. Um elemento bastante importante também é que isso está em um tempo presente, ou seja, é algo que não é pontual. E aqui entra a confusão de muitas pessoas em crer que isto é algo pontual, que isso são experiências que eu tenho aqui ou ali, experiências litúrgicas, experiências místicas, enfim, que são experiências pontuais, quando na verdade o tempo presente implica que é uma ação habitual, que é algo contínuo, que é algo como temos o nosso asseio diário, que é algo como nos alimentamos diariamente. Deve fazer parte do nosso modus vivendi, deve fazer parte da nossa vida diária. É uma ação habitual, contínua, é algo que não é anormal, é algo que deve ser normal, que deve fazer parte do nosso correr diário, da nossa ação do viver diário. Ou seja, eu não devo buscar experiências místicas de datas específicas, de eventos específicos, de encontros específicos, de momentos específicos para pontualmente ser cheio do Espírito. Não. A ação de ser cheio do Espírito aqui proposta no texto é algo que deve ser contínuo, permanente, normal, diário na minha vida. Sou plenamente concordante com Heinecker, que diz, ou melhor, entende esse texto pelo seu tema presente passivo, que seria uma boa tradução: continuamente deixai-vos encher pelo Espírito, ou seja, continuamente esteja em rendição ao Senhor, continuamente esteja reconhecendo a soberania de Deus, inclinando-se perante ela, para que assim o Espírito esteja continuamente a encher-lhe. Assim eu devo fugir de qualquer ideia, de qualquer compreensão, de qualquer alusão a uma experiência carismática que esteja envolvida aqui de caráter pontual. Não, ela não é de caráter pontual
e ela também não está falando sobre os dons de carisma, sobre uma perspectiva de elementos que vão para além da minha compreensão. Na verdade, o sentido do texto, a intenção do texto, simplesmente de olharmos a antítese que está presente no texto, que é a desordem gerada pelo culto ao Deus do vinho, pelo embriagar-se para cultuar, e a ordem que deve estar minha vida, a organização que deve estar minha vida, o controle que deve estar minha vida, para que eu possa gerar elementos como vão estar listados na sequência, como cânticos, como salmos, como elementos de prática, de expressão, de comunhão com o Senhor. Na verdade, o que está implícito no texto aqui, o sentido de viver cheio do Espírito aqui, significa que eu não tenha uma vida descontrolada sobre o efeito do domínio da carne, mas que sim, eu esteja debaixo do controle do Espírito, que a minha vida seja regida, que a minha vida seja orientada, que a minha vida seja organizada pelo domínio do Espírito. E já em alguns versículos antes, o Paulo vem dizendo: vocês não estão mais no curso, o curso da vida de vocês não está mais nas correntes da velha natureza. Vocês agora não são mais levados pela velha natureza. Agora vocês devem sim estar cheios do Espírito, ou seja, plenamente debaixo do domínio do Espírito, controlado pelo Espírito. O leitor mais atento, ele vai perceber o como Paulo, e isso deve fazer todo leitor, como Paulo trabalha com este verbo ao longo dos seus escritos, em especial no contexto desta carta aos Efésios e também dos Colossenses. É muito interessante fixar-se aí e ver como Paulo está empregando este verbo. E nós vemos que, seja no versículo 23 do capítulo 1, ou no 19 do 3, ou em 4:10 também de Efésios, Paulo sempre está propondo este verbo, este estar cheio, como o domínio de Cristo, como a ideia da vida em que Cristo está no controle, quando ele está dominando, enchendo a situação, ou seja, está em pleno o controle daquela situação. Então, aqui devemos entender que ser cheio do Espírito significa continuamente ter a minha vida regrada, regida, controlada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui pelo velho continente, nós seguimos vivendo como sementes do reino de Deus.